Olá, bom dia pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui, por dedicarem um tempo a comparecerem aqui nesse nosso Webex, por estarem no nosso WashCon Friday, nosso primeiro WashCon Friday, Microsoft, onde nós vamos tratar sobre diversos temas de Microsoft. Vamos para toda sexta-feira daqui até o final do ano, onde nós vamos tratar sobre diversos temas. De licenciamento, nuvem, soluções de infraestrutura, link, SharePoint, corações de um modo geral, enfim, vamos tratar sobre muitas coisas, vamos ver vários temas. Isso aqui, vamos praticamente passando em doses daqui até o final do ano. Então, a gente tem bastante conversas ainda para conversar. Talvez não vai dar tempo de falar tudo de uma forma muito detalhada em cada uma das sessões, mas dependendo da necessidade, a gente marca um outro Webex, analisando o caso de cada empresa. Permitam-me me apresentar, eu sou o Juan Pinochet Munhoz, mais conhecido por Pinochet, mas vontade de me chamar como vocês quiserem. Eu sou engenheiro de pré-vendas Microsoft, dentro da Shacon. Tenho opções em nuvem, Office 365, em Windows Server, administrações de Office 365 para pequenas empresas, licenciamento por volume para micro e pequenas empresas. Então, eu já trabalho na própria Microsoft, eu tenho um feedback para poder ajudar a vocês. Eu era gerente de parceiros, então todas as questões com relação a licenciamento, à parceria e aos próprios produtos e aplicações da Microsoft, por favor, entre em contato comigo que eu vou poder ajudar vocês. Vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês. Principalmente a vocês que estão aqui hoje, sexta-feira, 10 horas da manhã, dentro do nosso Webex. Parabéns, vocês já são os guerreiros por conta disso. Só na força de vontade, vocês já estão à frente de todos os concorrentes. Meus parabéns a todos vocês. Com relação às perguntas, a gente vai deixar um tempinho no final para realmente nós podermos discutir as perguntas, as respostas. Então, deixem elas aqui no PIR. O Amauri, ele é meu colega, ele vai andar elas, a gente vai trabalhar elas e no final da apresentação nós vamos fazer todo as respostas, nós vamos conseguir trabalhando com elas. Tá bom? E já temos 32 participantes. Pessoal da ClickData, DM Stores, e vamos quem mais temos aqui. G, Performance, VR, alguns não colocaram o nome da empresa, mas parabéns, obrigado por estarem aqui novamente. Vamos lá, vamos dar início à nossa apresentação, em respeito a todos que já chegaram. Eu quero dar um pouco de tempo, pessoal chegando também, e eles também serão todos muito bem-vindos. O que nós abordaremos em todos os WashCon Fridays, praticamente será um tópico por cada semana. Há alguns tópicos que nós ainda não colocamos aqui, porque estamos acertando a agenda e parcerias, mas praticamente o que será tratado? Licenciamento, programas de parceiro Microsoft, o porquê é importante vocês terem um programa de parceiros, soluções de infraestruturas Microsoft, ou seja, SQL Server, Azure, e, enfim, SimCenter e várias outras soluções, plataformas em nuvens. Vamos tratar sobre o Windows 10, principais cenários em Azure, justamente mostrar qual a forma de como você pode apresentar e ter rentabilidade com o Azure nos principais cenários, principalmente cenários simples, em que praticamente qualquer revenda conseguiria fazer isso por da Microsoft. Então, nós vamos fazer também um episódio só com comparativos de Microsoft com os nossos concorrentes, ou seja, Azure versus AWS, e, enfim, 365 contra a Google Apps e por aí vai. Nuvem pública versus híbrida versus privada, vamos explicar o que é a nuvem e qual a diferença de cada um dos três e como você pode aplicar as três situações. Como 365 e Azure, o que é o Cloud Solution Provider, vantagens e como vender esses serviços. Tá? Soluções de colaboração, onde aí nós vamos tratar praticamente separadamente SharePoint, OneDrive, Link e por aí vai, todas as soluções de colaboração da Microsoft, CRM Online, e também, posteriormente, nós vamos também trabalhar temas não somente dos produtos Microsoft, mas produtos de nossos parceiros, assim como Rivered, Blue Coat e por aí vai, também que são outras linhas que a WashCon oferece, que também trabalham em conjunto com o mundo da Microsoft. Até as perguntas de treinamento já começou.
Aqui não está Tâmara. Deixa eu ver aqui. Tâmara, acho que tinha uma opçãozinha escrito. Acho que comunicar e com esse de voz integrada. Havia a opção de participar. Acredito que aí você consegue me ouvir. Olá, bom dia. Então, vamos continuidade então. Tá? São os temas que nós vamos abordar sobre o Iron Friday. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, vamos ter um tema. O tema de hoje é sobre licenciamento Microsoft. Pode ser um tema chato, mas é um tema que muitas vezes, se você não tratar isso direito, dá muita dor de cabeça. Tanto para o cliente, como de repente até para a própria revenda. É importante nós sabermos os conceitos de licenciamento, saber como licenciar direito e até para saber o que, como vender para o teu cliente. É importante. Hoje nosso treinamento vai ser basicamente só de licenciamento. Vai ter uma apresentação sobre também uma introdução sobre Windows e Azure e Office 365, de como nós fazemos a venda adequada deles, os tipos de licenças que abordam qualquer um deles. Tá? Vamos ver. Hoje, justamente como eu falei, vamos tratar sobre o licenciamento de produtos da Microsoft, como funciona o sistema de licenciamento. Então, eu vou mostrar uma licença de software, formas de comprar uma licença, os tipos de licenciamento do varejo, FPP, ESD, OEM, licenciamento por volumes, mas um overview de todos eles e também focar aquilo para aquilo que é o mundo que a Westcom vende. Vou tratar sobre que justamente é um pacote de benefícios da Microsoft. Nós vamos falar ele por cima, mostrar as vantagens, o que você pode oferecer isso para o seu cliente. Como licenciar desktops e servidores. Então vamos mostrar o que você precisa para o licenciamento adequado para eles. O que conseguir oferecer, o que oferecer. Vamos falar sobre Office 2013 versus Office 365. Muitas vezes a gente não conhece exatamente quais as diferenças de um e do outro. Nós agora vou mostrar como nós fazemos. De indução ao Azure. A ideia é tentar conseguir fazer isso em praticamente 50 minutos para a gente conseguir não estourar no nosso tempo. Tá? Não, são bastante temas, mas é que a gente faça isso de uma forma dinâmica. Justamente então, do que é uma licença? A licença é a autorização de utilização de um determinado software. Não é propriamente o software. Então, essa licença ela é que você tem de utilizá-la, tudo que você pode fazer ou não vem descrito dentro do EULA, ou End User License Agreement. Lá dizem que o que você pode fazer, se essa licença é transferível ou não, se essa licença ela pode ser utilizada somente dentro da sua empresa. Enfim, todos os detalhes estão lá dentro. No livro a gente coloquei esse quadrinho porque é normalmente nesse quadrinho que a grande maioria ignora, simplesmente vamos explicando avançar até instalar, mas nesse quadrinho estão todas as informações necessárias. Então é importante obedecer, é importante entender, porque muitas vezes aí você pode estar causando algum tipo de problema de não conformidade com a via de pirataria, e isso muitas vezes pode acabar causando problemas. E também é nesse detalhe que você também consegue um gancho para você conseguir vender licenciamentos para o seu cliente. Tá? Então é o ponto do licenciamento. Tá? É pegar esse detalhe. Às vezes a pessoa ela acha que realmente tem o licenciamento adequado, mas não necessariamente isso está correto. O licenciamento. Vamos para o varejo. Lá temos o FPP, Full Patch Product, e o ESD, que é o Electronic Software Downloads. Eu coloquei os dois no mesmo lado porque é o que normalmente nós vamos encontrar no varejo. O FPP normalmente você encontra numa loja de informática ou no supermercado, e o ESD é o que normalmente você está encontrando agora, suponhamos, na Microsoft Store. São os dois que tecnicamente eles têm a mesma característica, só modifica a forma como ele é vendido. O FPP é vendido na caixinha, como sempre foi. A mídia, o ESD, era feito de maneira digital. As características deles. Ele é ideal para ambientes domésticos ou de empresas até 4 usuários, porque a partir de 5, normalmente você já pode abrir um contrato de licenciamento por volume, então não tem muito nexo você vender mais do que 5 caixinhas para uma empresa.
né? Mas, obviamente, existem casos que as pessoas insistem em ter. As licenças, elas são perpétuas, ou seja, elas ficam com você, vão ficar sempre com você. Esse é o Office 365, que isso, o Office 365 é uma assinatura, isso vai ser, tá? É transferível a outro computador, ou seja, você pode, em algum momento, desinstalar o computador inicial e colocar ele em outro. Tá? Isso é permitido quando você tem um FPP. Você vai ver que existem outras licenças, como o OIM, por exemplo, que ele não tem. Eu já vou explicar daqui a pouco. Não é elegível a downgrade, ou seja, você não consegue transformar ele num Windows de uma versão anterior, ou um Office de uma versão anterior, e normalmente uma caixinha contém uma licença. Em alguns casos que essa regra não se cumpre, mas normalmente vem explícito na licença e na caixinha, escrito, esse software pode ser instalado em X computadores. Tá? E como eu falei, o USD e o FPP são o mesmo software, só que a diferença é que ele é via download. E tanto o FPP quanto o IM, eles não são elegíveis a mapeamento, ou seja, eles não são permitidos, não permitem um desconto adicional a isso. Lembrando que a Westcon não oferece o FPP nem IM. O IM é aquele software que vem junto da máquina, é aquele o Windows que vem embarcado quando você compra um notebook, quando você compra um servidor. Ele também tem suas características. Tá? É importante justamente ver que até muitas vezes onde dá dor de cabeça com relação ao licenciamento OIM. Quando surgiu uma auditoria da Microsoft, é importante quando eles vão pedir os computadores que você tem OIM. E que a Microsoft ela só vai aceitar aquele software OIM quando é escrito na nota fiscal. Tá, então, esse é o importante. Então, tem que constar na nota fiscal, senão a Microsoft ela não vai aceitar isso como um software original. E, então, muitas vezes ali você já tem uma oportunidade de negociar um tipo de licenciamento. Tá? Então, é importante que isso fique claro. Outra questão do OIM, outra característica importante, a licença é vinculada à placa-mãe do equipamento. Então, nasce, vive e morre com o software. Então, se por algum motivo o teu notebook, o teu servidor deu algum problema de placa-mãe, ele precisa ser substituído, você vai precisar ter que adquirir uma nova licença para ele. Tá? Então, ele não é transferível a outro computador. Elegível a um downgrade até 2 níveis. Então, a pessoa que tem o Windows 8.1, por exemplo, ele consegue fazer um downgrade até o Windows Vista. Tá? No licenciamento por volume, você vai ver que vai conseguir fazer um downgrade a níveis tão amigos quanto o Windows 95, por exemplo. Isso a gente vai ver mais para frente. Suporte de OIM, ele é por conta do integrador. Então, também, para quem é OIM dentro do pessoal aqui, é importante saber isso, que vocês têm que fornecer um suporte para esse Windows. Tá? E não é elegível a mapeamento de oportunidades. Como eu tinha falado, ele não tem direito a descontos. Claramente, a Microsoft se divide em 2 nichos. Você tem o licenciamento por volume focado no mercado SMB, ou seja, de 5 até 250 licenças, e o mercado de large organizations, ou LORG, que são normalmente acima de 250 licenças. Isso não quer dizer que você, acima de 250 licenças, você não possa vender um contrato open e vice-versa, que abaixo de 250 licenças você não possa vender um contrato Enterprise Agreement. Tá? Existem algumas exceções, mas a priori essa a separação que a Microsoft faz. O contrato SMB, que é o que a Westcon ela oferece hoje em dia, nós temos 4 de contratos. O Open, Open Value Non-Company-Wide, Company-Wide e Open Value Subscription. Tá? E dos LORDs, você tem o Select Plus, o Soft Product and Service Agreement, o MPSA, o EA, que é o Enterprise Agreement, e o Enterprise Subscription Agreement. O Select Plus, ele praticamente um contrato já deixou de existir, ficando somente os outros 3. Mas como a Westcon não trabalha com eles, nós vamos tratar sobre isso nessa pauta de hoje. Vamos somente nos focar no mercado SMB. Dando continuidade a isso daqui, justamente vamos mostrar quais são as vantagens do licenciamento por volume. Nesse caso, as vantagens, nem focando muito na questão do tamanho, se é SMB ou se é EA. A ideia é justamente todo licenciamento por volume tem essas vantagens. Primeiro,
você pode licenciar e mapear todas as famílias de software Microsoft disponíveis, tá? Desde o Windows tradicional até um aplicativo de servidor específico, como SharePoint, Link e SQL, você consegue ligar e também mapear, ou seja, você tem descontos na aquisição desse tipo de... A simplicidade de utilizar as suas licenças, porque a partir da aprovação do pedido, a partir de que se comprove o pagamento, você já recebe um e-mail da Microsoft, onde ele vai te orientar todo o processo de edição dessas licenças. As licenças elas podem ser tanto de perpétuas ou subscrição, e você pode ter, inclusive, uma mistura das duas no mesmo contrato. As chaves elas são únicas para a instalação de software. Então, você com uma única chave, você licencia todo o seu parque, da linha de produtos que você contratou. Então, queira ou não, você tem um ganho de tempo na instalação muito maior. A administração é centralizada, é feita num único portal, no VLSC. Então, lá você centraliza todas as suas chaves, o seu download, os benefícios que você pode ter. E ele também é permitido para versões anteriores. Como eu falei, no caso do Windows, você consegue fazer o downgrade para versões tão antigas quanto então você pode descer para versões bem mais antigas. Tá? Para que vocês estão me ouvindo, podem passar um feedback de áudio e vídeo, por favor? Vocês estão vendo a apresentação? Estão ouvindo? Ótimo. Perfeito. Não, perfeito. Então, a gente vendo aqui, tinha um pessoal que estava pedindo auxílio que não estava conseguindo ouvir. Não, ótimo. Perfeito. Dando continuidade, então, galera. Então, vamos falar. Essas são as vantagens que todos os licenciamentos por volumes permitem. Vamos lá. Nos programas de licenciamento, eu criei aqui mais ou menos um quadrinho que mostra basicamente os programas que nós temos e algumas características. Por exemplo, o programa Open, as licenças delas praticamente são perpétuas, tá? Sempre vão ser perpétuas, com exceção de Office 365. Contrato para recompra são de 2 anos. O que consiste esse contrato de recompra? É que licença perpétua, porém, enquanto esse contrato estiver ativo, você pode adicionar quantos produtos você quiser dentro desse contrato e, digamos, não precisa ser uma quantidade mínima de software. Você pode adicionar uma peça só, se for o caso. Tá? Então, se você contratar o Software Assurance, o Software Assurance vai ficar válido nesse período de 2 anos. No final dos 2 anos, você não precisa recomprar licença e Software Assurance. Você somente renova o contrato Software Assurance. O pagamento do contrato Open é à vista. O Software Assurance no contrato Open ele é opcional. Tá? As áreas disponíveis são adicionais que você pode licenciar no contrato Open para governo e para mercado acadêmico. Ele tem a questão de padronização, então você não precisa se preocupar se a empresa vai ser padronizada ou não, se você colocar softwares padronizados em todos os terminais. Praticamente dividir em duas categorias que praticamente eles mudam um único critério. O non-company-wide e o company-wide, onde a única diferença deles é a questão da padronização, que eu já vou explicar. Os contratos deles são de 3 anos, tá? Então, que você pode fazer o pagamento ou à vista ou divididos em anuidades. Então, você pouco agora, 1/3 no ano que vem e 1/3 daqui a 2 anos. Então, muitas vezes você ganha com o fato de você não ter que desembolsar toda a grana na hora. Tá? O software já está incluído. Isso é interessante para, de repente, aquelas pessoas que já têm interesse em fazer uma proteção do patrimônio, eles já colocam o software, já é incluído. Licenciamentos adicionais, você pode licenciar apenas modalidades de governo. O acadêmico tem uma outra modalidade chamada School, mas nós vamos falar sobre um outro momento, porque ele traz vários requisitos a mais, e que eu acabaria não dando tempo de falar sobre isso em uma hora, mas nós podemos fazer um webcast só de licenciamento em School. E a questão da padronização. A padronização funciona da seguinte maneira, onde você
você deve instalar o sistema operacional Windows 7, no caso Windows 7, 8 ou 10, Enterprise, em todas as máquinas clientes, o Office 2013 ou 365 Pro Plus em todos os clientes e também as calls de acesso, pelo menos as calls de acesso de Windows também em todos os computadores. A vantagem disso é que você consegue ter um gerenciamento melhor no teu parque de máquinas, mas também, para quem vai comprar, você consegue um desconto de até 50% na primeira unidade. Então, querendo que você consegue ter, principalmente para ajustar a questão da arrumar a casa do teu cliente. Quando o Open Value Subscription, aqui todos os licenciamentos são feitos por assinatura, então você vai pagando contratos de 1 ou 3 anos, você pode escolher isso no momento da compra também, feito pagamentos à vista ou anual. Software Assurance, ele é incluído. Aqui você pode fazer também sim, o licenciamento também de governo e acadêmico. A participação aqui é obrigatória. O detalhe daqui, subscription, é que você consegue, por um aluguel, você paga um valor bem mais baixo do que o valor da assinatura por ano. Você consegue trabalhar, é um tipo de licenciamento que eu recomendo bastante para quem trabalha com sazonalidade. Então, você consegue, no decorrer do teu ano, do contrato, você consegue aumentar a quantidade de softwares que você vai disponibilizar para os teus funcionários, sem ter um acréscimo no contrato, pelo menos enquanto esse contrato estiver vigente. Você tem 100 licenças, você subiu para 150. No final do contrato, você voltou para 100, você utilizou essas 50 sem custo adicional. Então, isso é interessante, principalmente os aspectos de sazonalidade. Tudo aqui, podemos até retomar o tema em um outro podcast, ou então vocês entrem em contato comigo, eu vou até a empresa de vocês, nós detalhamos todo o processo de licenciamento. Tá? Para que vocês tenham uma noção de como funciona o licenciamento Microsoft. Tá? O Assurance, ele é um pacote de benefícios que a Microsoft disponibiliza para para todos os contratos. Alguns são opcionais, como o Open, e o Open Value e o Open Subscriptions, ele é obrigatório, tá? Ele já está incluso. Tá? Então, quais as principais vantagens do redução de custos? Maior eficiência. O Software Assurance, ele permite você reduzir custos, aumentar a eficiência e produtividade dos seus funcionários. Tá? Principalmente na redução de custos, ele permite com que você possa adquirir novos softwares, ou então você de repente consegue um preço reduzido, ou então muitas vezes conseguir efetuar o download sem custo adicional. Como o benefício do software novo, do New License. Por exemplo, aquela pessoa que comprou hoje o Windows Server 2012 com o Software Assurance, no final do ano, quando surgir o Server 2016, ele vai conseguir efetuar o download do 2006 sem custo adicional. Assim como aconteceu agora com o Windows 10, por exemplo, que também as pessoas que tinham o software original, Windows 7, Windows 8, conseguiram efetuar o download do 10 também sem custos adicionais. Tá? Utilizar as consultorias especializadas, ou seja, você com Software Assurance recebe um número de vouchers para que você contrate uma empresa certificada da Microsoft para efetuar uma consultoria para você usar aquele serviço de deploy do serviço. Então, você vai receber um número de vouchers que vem a determinadas horas de consultoria. E, queira ou não, te dá uma ótima confiança para você conseguir efetuar aquele serviço no qual você não se sente muito especializado e também permite com que o teu cliente se sinta seguro, porque ele sabe que tem o respaldo da Microsoft que na hora de efetuar esse deploy. Então, isso, queira ou não, aumenta o laço de segurança e de qualidade entre você e o teu cliente. Ativos de sócio, porque justamente você consegue gerenciar todos os benefícios, além do software, além das chaves, os vouchers, tudo você consegue fazer dentro do próprio portal VLSC. Então, fica tudo centralizado num único portal, você não precisa ficar pingando de site em site para procurar os seus benefícios. Não, aqui você tem tudo num único lugar. Chaves também, elas são todas unificadas, ficam tudo num único portal. E principalmente, o que eu particularmente eu acho que é um benefício que supera todos os outros com relação ao Software Assurance, é o suporte 24/7. Ou seja, qualquer problema considerado crítico
você entra em contato com eles, tanto por telefone ou via chat, e eles vão te atender e vai ter um engenheiro que vai te dar suporte a resolver o teu problema, e eles não vão desligar até você ter teu problema resolvido. Isso daí, principalmente para o pessoal de TI, é muito importante. É a segurança que você dá. É o mais que você tem para poder ofertar para o teu cliente. Tá? Esse é um chat que eu tenho, justamente com todos os benefícios, os principais benefícios que você tem do Software Assurance, de acordo com cada um dos programas de licenciamento. Como eu falei, benefícios de novos produtos, benefícios de deployment, onde inclusive você tem a questão de virtualização, você tem acesso às virtualizações, treinamento, suporte, alguns serviços especializados. Inclusive, se você coloca o Software Assurance dentro do teu SQL, então dentro do teu Windows Server, você consegue um backup frio adicional. Então, querendo ou não, é vantajoso. É importante você chegar e ofertar o Assurance para o teu cliente. O custo do Software Assurance, esse seguro, é em torno de 50% do valor da licença normal. Mas se você observar por todos os benefícios que você tem, acaba sim compensando a pessoa ter esse mais dentro do licenciamento dele. Tá? Como é a opção, como você consegue oferecer o licenciamento para a empresa, para o teu cliente? Eu normalmente com 4 perguntas, ou com 4 questões. Definir o tamanho da organização, definir o tipo de licença que ele procura, pode ser perpétua, pode ser de subscrição, ou pode ser por serviço online. E incentivar a aquisição do Software Assurance, ou seja, é interessante que ele veja os benefícios do Software Assurance e quando convencer ele, ele entende, ele entendendo a necessidade, ele vai aprovar, ele vai aceitar o Software Assurance. E para a gente verificar se existe a necessidade de padronização do software da empresa ou não. É muito grande, então de repente o parque dele está todo bagunçado, então de repente é importante, é interessante oferecer uma padronização, inclusive por questões até de descontos que ele vai ter com relação a isso. Tá? De máquinas. Tá, aqui eu vou fazer uma pequena pausa, eu já vou começar a ver algumas perguntinhas que nós temos aqui. Vamos ver. Oi? Marcos Oliveira. Vamos aqui, o Jandro, né? Vendo aqui o Jandro Neves, qual a diferença entre perpétua e subscrição? A perpétua é aquela que você compra e vai ficar com você para sempre. É o que normalmente acontecia conosco, desde quando compramos o Windows 95. Você compra a caixinha, instala a caixinha lá com você até hoje, se você não jogou fora. Você vai ficar com você para sempre. A subscrição, na verdade, você assina, é como uma televisão por assinatura. Você assina por aquilo que você está usando. Se quer mais, você simplesmente cancela a assinatura e aquela licença não vai ser mais tua. Então, o que está acontecendo? No caso de softwares, você tem a assinatura válida enquanto a assinatura estiver ativa. Quando a assinatura ela acabar, você tem 3 opções no caso do subscription. Com licença, para você ter um desconto considerável para você efetuar a compra, você renova a assinatura ou então você desinstala o software. Tá? No Office 365 também, você renova a sua assinatura do Office 365 no final do ano ou você desinstala o software. Tá? Você tem essas 2 opções. Essa é a diferença entre a perpétua e subscrição. Como atua a questão tributária quando o licenciamento por volume vem de uma matriz de outro país para a sua filial aqui? É do Marcos. Vamos lá. Tá. A questão de tributação quando o licenciamento por volume vem de um outro país. Aí vem a questão chamado dos Enterprise Agreements, que normalmente você tem uma condição chamada de Global Enterprise Agreements, no qual a questão tributária eu posso até averiguar, Marcos, depois eu até te respondo. Tá? Mas é de que normalmente você tem as permissões, digamos, legais de você poder, quando você tem o Global Agreement, você pega, quando a tua matriz estiver lá fora, tiver um Global, você consegue ter um número X de licenciamentos, de licenças que você consegue colocar dentro da tua empresa, sem um custo adicional, sem te pagar tributos por isso. Tá? É limitado a uma determinada quantidade de licenças. A parte, por exemplo, eu tinha até 500 licenças para instalar no meu parque de máquinas.
mais 500 aí você tem que comprar de um distribuidor local. Tá? Todo o tributo normal. Mas eu vou até verificar essa pergunta para ti, posteriormente eu te respondo. Vamos lá. Drunes, licença Open é obrigado, contrato de 2 anos ou pode comprar para 1 ano? O contrato ele é de 2 anos. E, como eu falei, a licença era perpétua, acabar esses 2 anos, você vai continuar com a licença. A única questão é que o contrato permite você fazer a recompra de novos produtos dentro daquele mesmo contrato e também permite, caso você tenha o software assurance habilitado, você consegue, a validade do seu contrato de software assurance vai valer por 2 anos. Tá? A questão é, caso de Office 365 licenciados em Open, aí vai ser o contrato anual. Então você, por exemplo, fez 1 ano, daqui a um final de 1 ano, se você de repente quiser acabar com esse contrato, tudo bem, não tem nenhum problema. Você não tem obrigatoriedade de fazer a renovação. Tá? Isso é uma exceção apenas para o Office 365. Tá? Vamos lá. Grato. Quando uma conta foi atendida por uma revenda, sempre será ela a renovar? Não, André. Você pode, em qualquer momento, a renovação daquele contrato mudando a revenda. Há um documento, há um procedimento que é o distribuidor que faz, onde justamente nós conseguimos fazer a alteração do vendedor. Então, suponhamos que você tem um cliente que você está vendo um contrato agora, ele já tem um contrato com uma outra revenda, ele não está sendo bem atendido, ele quer migrar para você, perfeito. Você, as distribuidoras, temos o direito, temos como fazer essa alteração. Obviamente que tem todo um documento, tem todo um processo, mas é possível sim fazer a renovação do contrato com uma outra revenda. Tá? Seguinte, depois nós respondemos mais perguntinhas. Tá? Vamos lá, licenciando o parque de máquinas. Primeiro, aqui, vantagem do software original. Vamos tratar sobre, inicialmente sobre desktop, sobre os Windows Clients. As vantagens de um software original é que você consegue ter o suporte e garantia da Microsoft ou então do teu integrador. Utilizações, correções e promoções exclusivas, principalmente, eu diria, o caso atual que nós estamos passando. Aquela pessoa que tem o Windows original, Windows 7 ou Windows 8, vai ser gratuitamente o Windows 10. E essa promoção vai ser vigente por 1 ano. Depois de julho do ano que vem, aquele que, por mais que teve o software original não aproveitar essa promoção da Microsoft, ele vai ter que pagar para adquirir o Windows 10. Então, é uma promoção que a Microsoft está fazendo, ela é por tempo limitado. Então, quem tem o software original e já desceu ali o íconezinho, a janelinha do Windows para você descer, minha recomendação pessoal, eu diria, faça, vale a pena o Windows 10, ele tem um software bastante robusto. Como muitas vezes as pessoas dizem, né, a Microsoft sempre lança um Windows bom e um Windows ruim. O Windows 7 foi um ótimo sistema operacional, foi bom, Vista nem tanto, o 7 é bom, o 8 alguns notaram, e eu garanto que esse Windows 10 é um Windows que vai vir para mudar até a própria forma de estrutura de Windows, a nova forma de se ver e de se negociar o Windows 10. Isso, inclusive, nós vamos tratar de um webcast exclusivo sobre o Windows 10. Tá? Ter o software original serve também principalmente para evitar dores de cabeça com relação a software pirata. O Windows 10 também, com essa promoção, ele justamente meio que vem para dar força para próprias questões de antipirataria poderem entrar em contato. Com isso, nós também vamos ter direito a Microsoft vai começar a trabalhar de uma forma mais pesada com essas questões de antipirataria. Então, aí a gente consegue ter também as questões de como conseguimos ver negócios com isso. Tá? Então, justamente a questão é verificar se a empresa ela tem o parque todo direitinho, até para evitar problemas como decisões de 6 a 4 anos, multas de até 3.000 vezes. Eu trabalhava na Microsoft e até diria, normalmente não era 3.000 vezes o valor da multa, mas normalmente já para começar era 100 vezes. Em termos de um Windows ou de um Office Pro Plus, e o cara compra a barraquinha por R$ 1.300, ele tinha que pagar uma multa de R$ 100.000. Então, justamente a ideia é ver como a gente consegue evitar esses dores de cabeça, fornecer esse tipo de solução para o teu cliente, para ele não ter dor de cabeça. Para isso, nós temos duas soluções, principalmente GGS, que é o Get Genuine Solution, que é um Windows 7 de um licenciamento específico para realização, onde justamente a ideia é transformar o parque de máquinas que pode ter algum problema de não conformidade
para um país direitinho. Então, regularização de licenças, com que o GGS ele serve para empresas de todos os tamanhos, então desde 5 computadores até você consegue fazer esse tipo de licenciamento. É uma chave única, então você coloca dentro do seu servidor e faz ativação em todas as máquinas, então você se ganha muito tempo com relação ao gerenciamento do teu parque. E também, a partir do dia 1 do 8, há 2 anos atrás, a Microsoft ela disponibiliza agora apenas o GGS de Windows 10. Tá? Mas, pô, eu quero o Windows 7. Tudo bem. Como o licenciamento por volume tem o downgrade, você pode descer para a versão que você quiser. Em relação a isso, você não terá problema. Tá? Segunda opção, para quem tem, de repente, Windows Vista ou Windows 7 e quer migrar para o Windows 10, principalmente o Vista, você pode utilizar o Hoje você tem uma versão Home Edition do Windows 7 e quer transformar esse notebook para um ambiente, um notebook corporativo, você pode utilizar o upgrade. Então você mantém as regras de conformidade de antipirataria dentro da sua empresa e também você com isso também permite fazer o downgrade caso você também queira utilizar algum outro tipo de versão de... Aqui é justamente um quadrinho, um chart, onde mais ou menos ele mostra como funciona a questão do downgrade. Aqui ainda a versão para quem tem Windows 8.1 Pro. Tá? Como eu falei, consegue descer até o Windows. Para quem tem licenciamento por volume, no caso tem o Software Assurance, consegue descer até o Windows 95. Tá? Tem o Software Assurance também até o Windows 95, porém ele tem acesso às versões Enterprise dos Windows quando disponível, ou seja, ele consegue ter o Windows 8 Enterprise, Windows 7 Enterprise e o Windows Vista Enterprise. E também agora com o Windows 10 também, com o Software Assurance permite você ter o Windows 10 Enterprise. A Microsoft oferece 4 versões de Windows Server 2012. Eu dividiria esse daqui em 2 linhas. Uma linha que seria uma linha básica, justamente focada para aquele pequeno empresário, que é o Foundation Essentials. Ele tem algumas, não direitos de virtualização, ele tem alguns recursos limitados, e principalmente até pelas questões de acesso simultâneos. O Foundation é até 15, o Essentials até 25. Porém, a vantagem é que ele tem um custo bastante reduzido, ele é interessante para você oferecer para aquele pequeno empresário que de repente utiliza desktop como servidor, e então muitas vezes até para você começar a reeducar ele a como trabalhar, focando no crescimento de médio a longo prazo, assim, cara, vamos trabalhar com um servidorzinho, vamos instalar um Windows Server. Esses dois Windows Servers são baratos, são de gerenciar, então ele é focado para isso, tá? Apesar das limitações. A outra, eu diria, é a linha Pro, que seria a Data Center. Tecnicamente, as duas são as mesmas. Tá? É a mesma função. A diferença é que a Standard ela tem uma limitação de até 2 instâncias virtuais. Seja Hyper-V, Citrix, independente do revisor que você estiver utilizando, você pode utilizar até 2 instâncias virtuais. Quando você mais, aí nós recomendamos fazer o uso do Data Center, que aí a limitação é por hardware. Então, as instâncias virtuais vão ser todas aquelas que o teu hardware aguentar. Então, é importante vocês verem que essas são as diferenças. Então, você consegue adequar o termo de licenciamento de servidor de acordo com o teu cliente. Vamos lá. Tá, temos os licenciamentos dos servidores. O licenciamento dos servidores, aquelas 2 versões básicas, a gente faz o licenciamento de uma maneira, por assim, clássica, que era com licenças e CALs. Então, a licença por vários e você, digamos, licenças por servidor, que você tinha instalado, e você fazia as CALs para fazer o acesso. No caso do Data Center e do Standard, eles são feitos licenciamentos por processador. Tá? Justamente quantos processadores você tiver na máquina, independente de quantos núcleos tem cada processador, os dois trabalham por processador. Aí a questão, e aí você também precisa utilizar as CALs. SQL, por exemplo, ele tem um outro tipo de licenciamento. O SQL Server é feito por núcleo. Então também, não importa quantos núcleos você
você dentro daquele servidor ou dentro da máquina virtual. Você precisa fazer o licenciamento por núcleo. E aí, no caso, o SQL, o mínimo de núcleos são 4 núcleos. Principalmente também, falando das versões data center da SQL. Então, justamente falando sobre questões de peculiaridades. Depois que eu falo, eu sei que o termo de licenciamento de servidor, núcleo, licença, ele é um pouco trabalhoso, ele é um pouco difícil de se entender num primeiro momento. Como você vê, nós podemos até fazer particularmente uma outra podcast relacionada sobre o tipo de licenciamento para esses daí. Eu passo toda a documentação para quem quiser fazer esse tipo de licenciamento. Para quem quiser conhecer melhor, eu passo toda a documentação por e-mail, não tem nenhum problema. Pode até deixar o e-mail, depois no final a gente passa a documentação para todos vocês, mas não tem nenhum tipo de problema. Aí tiverem dúvidas, vocês podem vir e me contactar e a gente vai esclarecendo. Porque senão, já amanhã inteira aqui falando sobre licenciamento de servidor e a gente não vai dar andamento. Tá? Então, eu sei que o tema é um pouco mais complexo do que simplesmente comprar uma caixinha e instalar. Mas o interessante é levantar a bandeirinha para esses temas, porque justamente isso pode ser uma dor de cabeça, mas também é uma fonte de negócios que vocês podem ter com os clientes de vocês. Tá? Seguindo a gente aí falamos, então, Juan, licenciamos os terminais, licenciamos os servidores, tudo pronto? Não. Aí precisa justamente de uma licença de acesso. Justamente isso, é uma permissão que você consiga fazer com que o seu computador cliente, seu desktop, acesse determinado serviço dentro daquele servidor. Aí, então, focar que você precisa ter praticamente dentro de uma empresa. Licenciamento de servidor, licenciamento de desktops, licenciamento de acessos. Licenciamento, no caso da Cal, é nada mais do que um número, um papel que você recebe, que você vai colocar informação dentro do seu servidor e que permite com que determinado dispositivo ou determinado usuário acessem aquele serviço. Elas podem ser feitas individualmente por aplicação do servidor, ou seja, eu quero somente acessar os arquivos que estão na rede, quero somente acessar meus e-mails no Exchange, ou então somente o link. Você pode vender por serviço individual, ou então um conjunto, que são chamados os Core Calls e as Enterprise Calls. E eu coloquei já até de como é composto, no caso, as Core Calls e as Enterprise Calls. As Cores, elas basicamente são um conjunto de 6 licenças e 6 autorizações para você utilizar os serviços dentro do teu servidor ou dentro da tua rede. Você tem Windows Call, Exchange Call, SharePoint, Link, System Center, tanto o Configuration Manager quanto o Endpoint Protection. Esse é o básico. Porque isso, realmente, precisa de um recurso mais avançado, você precisa de ter acesso a todas as features daquele serviço, daquele servidor, aí você compra adicionalmente uma Enterprise Call. Ou pode comprar cada um desses serviços separadamente. Tá? Manda a documentação da Microsoft com relação a como efetuar o licenciamento. E qualquer coisa que vocês tiverem, a gente vai repassando. Mas eu estou vendo que o pessoal aqui já está mandando linha de e-mails. Maravilha. Perfeito. Adiante, vamos lá. Aí falou, tá, Juan, como é que a gente faz o licenciamento por usuário e dispositivos? Bom, depende da organização. No caso de que nós fazemos licenciamentos de caos por usuário, vamos ver aqui, então, tranquilo. A gente faz depois, obviamente, uma apresentação mais detalhada, a gente entra em contato contigo, a gente pega um webcast mais longo, umas 2 horas, 2 horas e meia, para justamente tratar sobre licenciamento de servidores, não há nenhum problema. Tá, caos por usuário, é justamente o caso de quando você vai acessar um serviço dentro daquele servidor por seus dispositivos, que nós normalmente fazemos hoje em dia. Por exemplo, eu quero acessar o meu e-mail, Exchange, por exemplo. Eu utilizo o meu desktop, meu celular, meu notebook. Então, se eu licenciar por dispositivo, eu ia ter um custo muito mais alto. Se eu licencio por usuário, não importa qual dispositivo eu use, eu consigo utilizar aquele serviço. Quando eu licencio por dispositivo, no caso, suponhamos que você vai licenciar um call center. E suponhamos 300 funcionários, trabalhando em 3 turnos. Então, temos que se você fosse licenciar por usuário, você tem que gastar 300 calls. Sendo por dispositivo, não importando quantos usuários utilizem aquele dispositivo, você vai pagar apenas uma única call. Queira ou não, você pode ver qual dos 2 cenários se beneficia melhor, você tem o melhor custo-benefício.
Tá? Então, é importante a gente observar, né, as opções. Inclusive, você pode até mesclar, dependendo do parque que você vai organizar e de como trabalham cada um. Por exemplo, a diretoria, eu quero que seja licenciado por usuário. E a parte mais operacional que seja por dispositivo, não tem nenhum problema. Dentro dos contratos de licenciamento, você pode trabalhar com elas em conjunto também. Falando agora sobre o licenciamento, vamos falar sobre aquela coisa um pouco mais densa, né? Agora a gente vai falar sobre a parte de nuvem, mas foi uma introdução. Depois vamos também ter webcasts focados exclusivos em Office e em Windows Azure. A ideia justamente aqui é fazer uma breve apresentação sobre esses novos serviços da Microsoft. Tá, deixa eu ver aqui algumas perguntinhas que já me fizeram. Eu fiquei de responder. A gente já meio que dá uma analisada com relação à parte de licenciamento. Aqui o Ismael perguntou sobre duas instâncias igual duas máquinas virtuais ou mais uma VM. Não, são duas máquinas virtuais. Perdão, você pode ter uma camada de VM, no caso, e você pode ter duas VMs, não tem problema. Tá? Não podemos esquecer as causas de Windows, licenciamentos do Foundations e Essentials. É processador? Karine perguntou. Não, não é por processador. Foundations e Essentials você licenciamento como se fosse um software qualquer, né? Então é uma licença digamos, pelo dispositivo, né? Pelo servidor mesmo. Tá? Ele não conta os processadores que você tem, até porque normalmente você acredita que você está utilizando um servidor pequeno. Né? Você não está lá um Foundations num data center. Então essa é mais ou menos a ideia. Tá? E o Cláudio. No caso do Foundations Essentials, quando o cliente tem mais que esse número de usuários, mas ele não está acessando esse servidor, apenas um ou dois, poderia utilizar essas versões? Sim, poderia utilizar sim, Cláudio. Você tem 100 usuários, mas você não chega a ter 25 acessos simultâneos, você pode utilizar. Só que, queira ou não, eu costumo dizer, fica subdimensionado. A ideia é nunca você ter esse tipo de problema, porque se em algum motivo, por algum, sei lá, algum desespero, você precisar dos 50 usuários acessando, você não vai conseguir, você vai ter esse tipo de limitação, então você está subdimensionando. Não é adequado, tá? Não é uma boa prática de licenciamento. Se você sabe que você tem 50 usuários para licenciar, pega um standard, ou pega um da dentro, dependendo do que for. Não subdimensiona o teu servidor. Isso, queira ou não, acho que é um pecado que às vezes acaba acontecendo. Tá? O Ismael perguntou se vão receber esse PowerPoint depois. Sim, todos receberam esse PowerPoint depois. Tá? Aqueles que não participaram, eu vou enviar para todos eles. Tá bom? Aqui temos mais. E-mail. Tá. E quando virtualizamos o SQL, como fazemos o cálculo? Da ação, Alarico, como é que você faz o cálculo para as VMs? Quantos PUs, quantos cores você atribui para aquela instância virtual de SQL? Tá? No documentação isso vem bem explicadinho. Tá? No Drive tem duas VMs, mas o host pode possuir roles, por exemplo, AD host e duas outras funções. Sim, não. Você pode fazer exatamente dessa maneira. No host você pode ter todas as roles que você quiser. E aí você pode ter outras duas VMs, por exemplo, para SQL e que você é necessário. Então, para os serviços mais específicos, essa versão como standard. Perfeito. Bom, dando continuidade, então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Tem uma lá que você chegou a anotar, Maurício? Não, porque eu respondi, né? Beleza. Bom, dando aqui. Acho que tem uma só dúvida. Você respondeu Sim, pessoal. No 12 Standard tem duas VMs, mas o código possui. Respondi já. Conhecendo o Windows Azure. Muito bem, aqui eu vou mostrar basicamente as diferenças de Office 2013 e Office 365, principalmente com relação a questões de licenciamento. Basicamente, existem duas maneiras de você comprar o Office. Você compra o Office 2013 Suites, que era, na verdade, você compra a família Office, como você sempre comprou até agora. Ou seja, 2003, 2007, 2010, 2013, você comprava a caixinha, instalava no seu computador e esquecia dele. Tá? Exatamente como sempre foi. Justamente falar, é uma compra única e licença perpétua.
O problema muitas vezes o que acontece? Você quer a versão nova, você era obrigado a ter que comprar aquela nova versão. Tá? A Microsoft, visando isso, e principalmente o custo que isso começava a ter no decorrer do tempo de investimento de software, ele fez uma nova versão e justamente foi um projeto que eles lançaram justamente como um novo estilo de venda. E, queira ou não, é assim que nós desejamos que vocês façam para licenciar as máquinas. A virada comercial, a nova psicologia de negócios é justamente focar na nuvem, focar na assinatura. O que acontece? O Office 5 você consegue instalar a mesma versão do Office atual em vários dispositivos, PC, Macs, tablets e smartphones. Tá? Então, você, dependendo da versão do Office 365 que você dá, hoje, para quem tem PC, consegue descer o Office 2013 da mesma maneira que o Office 2013 você comprou na caixinha, dentro da máquina. E a licença, como nós tínhamos conversado anteriormente, respondido, é a questão de que a licença ela vai ficar ativa, a permissão vai ficar ativa enquanto a sua assinatura existir. E o importante, você pode descer o Office 2013 para o seu PC, mas eu tenho um Mac também. Perfeito, você consegue descer o Office 2016, já para Mac foi lançado há umas semanas atrás, e já consegue utilizar já no Mac com a mesma licença. Você não pagar mais por isso. Então, olha só as vantagens que você consegue ter. Isso, inclusive, até uma ferramenta que você consegue utilizar na hora de fechar negócio. E ainda mais, sobram ainda 3 outras licenças para você poder instalar nos computadores da casa, no desktop do serviço e coisas tipo por aí. Além de conseguir colocar no seu iPhone, no seu celular com Android, no seu Windows Phone. Então, é muito importante, é muito interessante o custo, digamos, o valor que te traz o Office 365, ele é muito mais interessante do que você simplesmente comprar aquela caixinha de Office que você fazia até então. Tá? Então, justamente coloquei aqui nesse quadro uma tabela bem grandinha com relação, mostra todos digamos, os níveis hoje no mercado, da área comercial, e com referências. Por exemplo, eu percebi que pessoas procuram bastante nós aqui na UERJ procurar o Home Business 2013. Pessoas ainda procuram caixinha, e procuram muito. O que eu acho curioso, olha, mais ou menos o preço em dólar que eu encontrei são $250. Para quê? Para eles quererem ter somente o pacote Office, Word, Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint. Precisam fazer a assinatura do OneDrive para ter o armazenamento em nuvem e o Office Online. Aí eles falam assim, poxa, Juan, a gente não tem uma outra alternativa? Sim. Se vocês observarem, por exemplo, o Office Business, né, que bem no meio da sua tela, o custo é de $117 por ano, em média, ou seja, metade do valor. Tá? Você consegue instalar ele em até 5 dispositivos, PCs ou Mac. Tá? O pacote Office, o mesmo que você tem dentro do Office Home Business, além do Publisher. Você consegue em dispositivos móveis também, não tem nenhum problema. Automaticamente você já recebe o armazenamento de 1 TB através do OneDrive for Business. Você também o Office Online e também, que é importante, até para quem já tem uma empresa, um servidorzinho, você consegue integrar ele com o Active Directory junto com o SSO. Então, queira ou não, você tem uma região de TCO enorme, brutal isso daqui. Já tem metade do ano. Você consegue descer a versão mais atual do Office. Então, para aquelas pessoas que, por exemplo, que assinarem hoje o Office 2013 e utilizar, você hoje vai descer o Office 2013. No final, vai ser lançado já o Office 2016 para PC, você vai conseguir descer ele automaticamente, sem custo adicional por isso. E você for renovando anualmente a sua licença de Office 365, à medida que você for recebendo a sua assinatura, você conseguir descendo as versões mais atuais. Fazer analogia com carros seria aquela coisa do, imagina você pagar um valor X por mês pela sua concessionária e você saca um carro toda vez que surgir um novo modelo. Você chega no seu carro antigo, pega um carro novo e vai lá. Seria legal conseguir fazer isso, né? Quem sabe um dia os carros mudam para a nuvem também. Mas, enfim, a questão é justamente, hoje em dia, o Office, pelo menos, ele funciona assim. Aí é que provavelmente com o Windows 10 também as coisas mudem para esse nível
também. Então, é bastante interessante. Mas, então, vocês justamente para observarem, eu coloquei aqui na tabela, os verdinhos são justamente os modelos de Office 2013 antigos, caixinhas, ou aquela coisa que você ainda é engessado naquele modelo que você comprou. Office 5, ele conhece justamente a questão dos downloads e vários outros serviços na nuvem. Você tem o SharePoint, você tem o Exchange em alguns modelos, por exemplo, o Office 365 Business Premium. Não só o pacote de Office completo para poder utilizar dentro do seu computador, como também você tem já os serviços da nuvem, como por exemplo o Exchange, ou seja, você não precisa mais utilizar o e-mail da local web, o Google Apps, você não precisa mais usar o Allhost para hospedar os seus e-mails. A própria Microsoft hospeda os seus e-mails com um serviço que você vai gerenciar. Então, você consegue já ter um e-mail já de uma classe empresarial muito mais importante. Isso te dá um valor para a tua empresa e para o seu cliente muito mais importante. Então, é interessante conhecer esse novo lá, e no caso do Office 365 Business Premium, por apenas $175 ao ano por usuário. Ou seja, você tem todo um serviço de software mais serviços por um preço relativamente baixo. Tá? Vamos também falar sobre o que é Microsoft Azure. Microsoft Azure é justamente uma plataforma de nuvem, ou seja, de infraestrutura de data centers flexível que permite criações rapidíssimas com relação aos vários serviços que você pode implementar e oferecer para o teu cliente. Ou seja, o importante é que ele é uma plataforma open source, você pode não ficar atrelado aos sistemas da Microsoft. Não, eu quero montar uma máquina virtual com Linux. Tudo bem, a Microsoft ela te fornece essa opção. Você, portanto, ter os softwares licenciados pela Microsoft, mesmo que for Linux, ou então você pode montar uma máquina e você instala a sua própria versão de software, não tem nenhum problema. A Microsoft, eu diria, ele é bem abrangente, ele é praticamente uma mãe, ele aceita todo, literalmente, nós não temos preconceito dentro do Microsoft Azure. Tá? Importante, ele como é um data center, são mais de 17 data centers enormes espalhados pelo mundo, você consegue ter um SA mensal muito na taxa de 99,95%. Os patches são instalados automaticamente nos sistemas operacionais, nos serviços que eles oferecem. Interessante, ele é uma plataforma bem abrangente. Então, esses são alguns dos serviços mais comuns que nós normalmente vemos dentro do Azure, ou seja, caching, você consegue fazer identidade, análise de dados, de Big Data, máquinas virtuais, hospedar sites, serviços na nuvem de um modo geral, fazer backups, que inclusive eu diria, acho que é o cenário mais fácil que nós conseguimos ter dentro do Azure, justamente para você poder oferecer para o teu cliente final. Depois, justamente no nosso webcast de cenários de Azure, nós vamos mostrar, eu vou fazer uma demo de como nós fazemos a preparação do Windows Server com o Azure. Então vai ser um webcast bem interessante, prático, rápido. É uma forma de vocês ganharem dinheiro tanto com a venda do software do servidor, quanto também verba recorrente com a utilização do backup na nuvem. Então é bem interessante. E também você consegue fazer trabalhos de redes virtuais. Então você consegue trabalhar de várias maneiras como eu falei, isso aqui é apenas uma apresentação, tá? Uma introdução dos serviços que nós temos, e aí, obviamente, mais para frente nós vamos trabalhar especificamente fazer webcasts da área. Tá? No caso, por exemplo, o que o Microsoft Azure oferece principalmente? Infraestrutura como um serviço, justamente o que acontece? Dentro do data center você tem todo, digamos, você tem que, digamos, no normal, quando você tem dentro da tua empresa, você tem que se preocupar com os servidores, os sistemas operacionais, com a rede, com a virtualização, com os aplicativos, com a informação que você joga dentro daquele servidor. Com a infraestrutura como serviço, toda a parte de virtualização, dos servidores principalmente, de armazenamento, fica por conta da Microsoft Azure. Tá? Não precisa mais se preocupar com a renovação do teu servidor, você não precisa ficar mais preocupado com, eu preciso comprar um servidor novo porque a empresa está aumentando. Não, a Microsoft se preocupa com isso. Você se preocupar com o seu sistema operacional, com os aplicativos que você vai colocar dentro e com as informações que você vai trabalhar com eles. Tá? Isso é o único que você vai se preocupar. E sistema operacional, como eu falei, não precisa ser necessariamente Windows. Você pode trabalhar com o seu sistema operacional favorito.
enfim, e várias outras opções que você possa ter. Isso é uma coisa importante dentro do Microsoft Azure. A arquitetura como um serviço. O plataforma como um serviço, eu diria, é um serviço muito mais abrangente. E justamente, além de todas as questões dos servidores, de rede, tudo demais que você já tinha, que o Azure oferece com infraestrutura, ele te coloca o teu sistema operacional. Então, por exemplo, eu quero com que eu levantar uma máquina virtual com o Windows Server 2012 e R2 já devidamente licenciado. Perfeito. Você vai ter isso daí, você vai receber essa infraestrutura, se você se preocupar de colocar os aplicativos lá dentro, SQL, ou o que for, e as informações. Tá? O resto, a Microsoft ela já está se encarregando de resolver isso para você. E o melhor, você cobrar isso de acordo com o teu custo. De acordo com a máquina que você quer levantar e também com o tempo que isso ficou ativo. Então, queira ou não, você reduz também, novamente, o teu custo. Principalmente no momento que a gente está passando ultimamente de crise, o mais importante custo é tudo. Então, é importante você reduzir custos sem perder a qualidade. Então, isso é um passo importante que depois nós vamos apertar a tecla várias vezes sobre Azure. Justamente é uma nova forma de você ver. Inclusive, até questões de licenciamento, porque justamente, dependendo do que você utiliza no Azure, você não precisa mais se preocupar com licenciar servidores. Esses servidores já vêm licenciados. Cenários básicos de SMB que nós vamos ver depois focados exclusivamente no webcast de cenários de Azure. Backup de dados na nuvem, justamente é complementar a venda de Windows Server, ou seja, você vende o Windows Server, você vende as cláusulas de acesso, você vende o Windows Server para ele ter a infraestrutura dele dentro da empresa. Você vende as cláusulas e você também oferece o serviço de backup, que é um serviço que você demora não mais do que 20 minutos para montar um backup simples dentro da nuvem. Outra solução é você montar uma hospedagem de website. Também, praticamente em 5 minutos você consegue montar um blog, um WordPress dentro do Azure, e o que é melhor, esse WordPress já vem disponibilizado dentro da suite de aplicativos do Azure, então você não precisa se preocupar em ter que fazer o download ou fazer o upload para dentro do Azure, não. A versão mais atual já está disponível dentro do Azure para você fazer essa aplicação, e também a extensão de infraestrutura com as máquinas virtuais, onde você consegue montar até algumas áreas de nuvem híbrida, que tem a tua infraestrutura dentro da tua empresa. Você monta também a infraestrutura dentro do Azure e você consegue fazer com que elas se comuniquem, ou seja, você consegue aumentar o valor e poder de dentro da tua empresa sem necessariamente ter que comprar máquinas novas. Tá? Isso são coisas que nós vamos ver em detalhes dentro dos próximos webcasts. Justamente eu vou passar depois o calendário de todos os webcasts, de todos os cenários, e nós vamos trabalhar em cima disso para aquele que se interessar. Mas, queira ou não, fica o alerta, porque a tendência, não só da Microsoft, mas principalmente dos big players, focados em nuvens, vão ser realmente cenários como esses. Obviamente, cada um dentro da sua infraestrutura, mas é essa. E nós, da Westcom, justamente, estamos preocupados, estamos interessados em que todos vocês conheçam o máximo possível de nuvem, porque justamente é a tendência do futuro. E não pode negar isso daí. Tá? Perfeito, senhor. Então, estamos chegando, praticamente concluindo essa apresentação. Quais são os próximos passos para vocês poderem terem acesso justamente às questões de licenciamento, às questões de mapeamento? É importante serem parceiros do PN, do portal de parceiros da Microsoft. Vamos ter o nosso próximo webcast da semana que vem, justamente tratando sobre o MPN, ou seja, quais as vantagens e os benefícios de você se tornar um parceiro da Microsoft, quais são os custos, quando há custos, digamos, o que é ter uma competência ou não, vale a pena, qual que é a trajetória e como a Microsoft me vê como um parceiro da Microsoft. Também cadastrar-se no Discovery 365, onde justamente é o portal de mapeamento, justamente toda a oportunidade que você tem. Você pode ter um desconto, que isso pode aumentar o revenue, com relação a esses descontos, que variam em torno de 5%, mas podem ter outros tipos de descontos adicionais. E justamente, dentro de parceiros, caso vocês queiram ter mais conhecimento sobre o licenciamento da Microsoft, eu recomendo vocês fazerem o curso do Get Licensing Ready. É um curso gratuito, ele é em inglês, mas é um curso gratuito que vai te preparar te dá todo o preparo para você conseguir realizar as provas de certificação de licenciamento Microsoft, e também dentro do portal do MPN. Uma vez que você já virou parceiro,
Se for no básico, que não tem custo, você pode fazer os cursos de vendas e pré-vendas do portal, que vai te ajudar, vai te dar aquele embasamento para a tua equipe de conseguir vender mais e melhor produtos Microsoft. Pessoal, vamos responder perguntinhas. Aqui no rodapé estão os meus contatos, meu telefone, meu e-mail. Sinta à vontade para entrar em contato comigo quando quiserem. A gente vai ter todo o prazer em poder responder vocês. É muito importante para reservar nossas datas. Sim, hoje mesmo estou enviando para todo mundo calendário, a gente organiza, pelo menos de tudo que já consegui organizar. Então, praticamente temos até outubro, praticamente todas as datas prontas. Tá? E aí, obviamente, tem alguma coisa em novembro, porém pode sofrer alguma alteração, porque justamente estamos vendo contato com os outros engenheiros das outros LOBs dentro do Oeste, como falei, com Riverbed, como Citrix, como VMware, para justamente conseguirmos preparar as agendas deles. Mas pelo menos até outubro, toda sexta-feira, nós estaremos aqui. Você consegue enviar por e-mail? Se PPT, eu vou mandar por e-mail. O vídeo dessa gravação eu vou disponibilizar também. Eu não vou conseguir ainda hoje. Eu acredito que eu vou, assim que tiver o vídeo pronto, eu vou disponibilizar também, eu vou mandar o link para todos vocês, para terem assistir posteriormente e já terem mais ou menos maior interação. E semanalmente a gente vai ter esse trabalhinho de mandar para vocês todos os PPTs, as informações adicionais, como datasheets de documentações com licenciamentos e também os vídeos. Ok? Deu tempo, graças a Deus. Deu 11 horas. Eu estava preocupado, como são bastante temas, são temas bastante complexos, eu estava preocupado que a gente não fosse conseguir dar tempo, mas com sorte conseguimos. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado por estarem aqui sexta-feira, e vocês aqui, realmente, eu falo, é isso que importa, vocês têm essa predisposição de estarem aqui, de quererem aprender. Muito obrigado, realmente, a todos vocês pela atenção. E, bom, sexta-feira tem mais, principalmente eu vou falar sobre MPN, né, o Programa de Parceiros Microsoft. Tá? Espero ter todos vocês ali. Segunda-feira eu acredito que a gente já vai começar a mandar o convite para o novo webcast. Então, vocês vão fazer a inscrição semanalmente para esses webcasts. E aí, eu espero ver todo mundo aqui semana que vem. Ok? Obrigado, pessoal. Um abraço e a sexta-feira que vem.